Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Masters 1000 de Xangai, o quinto dia do torneio. Basicamente um dia para realizar jogos que não puderam ser executados nos 2 dias anteriores. Lembrando que os jogos de sábado, eles, em boa parte, não foram executados por causa das condições climáticas. Alguns jogos do primeiro horário e do segundo puderam ser terminados, né? No primeiro horário quase todos, mas no segundo horário só quem resolveu rápido. Foi o caso, por exemplo, do Popyrin, que venceu o Kecmanovic em 6-3, 6-2, né? Mas outros tenistas que já estavam indo para partidas de 3 sets, como é o caso do Dimitrov, teve que encerrar o seu jogo só hoje, né? Começou sábado, tá enterrando na segunda, né? Não é a situação ideal, mas é o que acontece num complexo que só tem uma quadra coberta, que é a quadra central. E inclusive hoje a gente viu até assim, ninguém fazendo a terceira rodada, pelo que tudo indica, até para não quebrar tanto assim a questão do torneio, né? Já temos o Alcaraz, o Sinner e o Medvedev classificado para a quarta rodada, e tem gente que ainda não começou a terceira rodada. Então, assim, acho que concluiu a segunda rodada. Primeiro, Fritz e Atman, uma vitória por 2-0 para Taylor Fritz. Mas é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o hype aí se puder, para ajudar o canal a voltar a ter mais aí alcance para os fãs de tênis, né? Primeiro a gente tem que falar aí do jogo do Fritz, né? Jogo complicado, Terence Atman, que no início do ano até enfrentou o Medvedev na Australian Open, deu trabalho, mas infelizmente acabou machucado. E assim, jogo duro que foi decidido, obviamente, dos momentos mais tensos ali em que o Fritz acabou levando a vantagem, né? O tenista mais acostumado com esse tipo de jogo e no final acabou vencendo ali 7-6, 7-6. Boa atuação do Fritz, embora obviamente ali você olhe, não sacou tão bem, né? Teve só 6 aces contra 14 do oponente, não foi tão sólido assim com o primeiro saque. Não acho que ele se deu tão bem quanto gostaria com as bolas pesadas, o que teoricamente não deveria acontecer. Ele deveria gostar mais desse tipo de situação, né? Mas você olha pro Fritz, ele gosta mais, parece que ele gosta mais das quadras duras, né? Acho que ele se sente mais confortável para jogar na quadradura rápida, quer dizer, né? Porque isso também é quadradura, mas é uma quadradura mais lenta, muito por causa da bola pesada que eles colocaram para o torneio. O Roman Safilin venceu o Alexander Bublik por 2-0, uma temporada discretíssima do Bublik, né? Começou bem, em fevereiro até ganhou um título, mas leva um 6-4, 6-2 do Safilin, que gosta dessa fase do ano, nesse finalzinho de ano é onde o Safilin joga melhor, quadras duras, normalmente indo para os indoors, né? Não foi tanto o caso de hoje, mas uma boa vitória contra o Bublik. O Talon Grigspor venceu o Jordan Thompson por 2-0, 6-3, 6-2. Uma surpresa grande nesse resultado. O Thompson, ele gosta muito também dessa questão da superfície que gera mais velocidade, né? Quando a quadra fica mais lenta, seja saibro uma bola pesada, ele tende a ter mais dificuldades e o Grigspor se vira melhor nessa situação. Então boa vitória para o tenista holandês, 1h14 apenas de jogo, deixou bem, assim, eu acho que o Grigspor era o favorito, mas o Thompson deixou bem a desejar no jogo, não deu muito trabalho. Grigor Dimitrov venceu o Zizou Bergs por 2-1, né? O Dimitrov ainda tem que aprender a resolver jogos com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Às vezes ele se prolonga demais. E assim, ainda impressiona, o Dimitrov é top 10, né? Ele tá fazendo um ano bem mais regulado do que ele estava acostumado a fazer. O Dimitrov antes era aquele tenista definição pura do 880, mais pro 80 do que pro 8, né? Mas sempre teve um teto de produção muito grande, porque é um tenista de muitos recursos, de muita técnica, né? Mas assim, ganha o primeiro set 6-3, perde o segundo 6-3, ganha o terceiro 6-2, né? Mas o nível de tênis do Dimitrov, assim, oscilando. E vamos ver agora, né? Porque na próxima rodada ele tende a enfrentar um cara que saca muito bem, que é o Alexei Popyrin, e que ganhou dele, vale lembrar, no Masters 1000 de Montreal. Inclusive acho essa partida que o Popyrin que salvou 3 match points no caminho para o título dele lá em Montreal. Vamos ver se nesse jogo vai ser diferente, né? E assim, é uma quadra mais lenta, né? Eu acho que o Dimitrov gosta mais de quadras mais rápidas. Não também que o Popyrin seja o exímio jogador das quadras lentas, ele também gosta das quadras mais rápidas, né? Mas aquela questão, ele gera mais potência, né? Ele tem um golpe muito mais pesado do que o Dimitrov. Vamos ver como vai acontecer, até porque assim, o Popyrin ainda tem uns problemas com backhand. É um jogo que eu tô bem curioso para ver como que ele vai ser construído, né? Embora seja 2h30 da manhã, e aí complica para ver, né? O Marcos Giron ganhou do Karen Khachanov, que é fraco do Khachanov, né? Ganhou, eu sei que ele ganhou um título lá em Doha, né? Mas é fraco, né? O Khachanov é capaz de fazer mais do que isso, né? 6-4, 6-3, eu não espero ele perder pro Giron, né? O Marcos Giron, que é um tenista muito sólido, mas o Khachanov sempre teve mais poder de fogo no fundo de quadra.
É realmente um ano que eu fiquei bem decepcionado, porque esse é um tenista que eu pessoalmente, né, o Karen Khachanov, eu sempre gostei muito da regularidade, da solidez que ele tem. Inclusive, assim, o ano dele é tão fraco que ele tá chegando a cair quase para fora do top 30. Lembrando que no ano passado, o Khachanov chegou a estar até Roland Garros na briga para conseguir uma vaga para o Finals. Ele estava entre os 8 melhores tenistas da temporada, chegando longe em todos os grandes slams. E assim, aquela quebra de sequência foi terrível para o Khachanov, né? A lesão atrapalhou muito ele. O Davi Goffin ganhou do Lorenzo Musetti por 2-1. O Musetti experimentou a versão Prime do Goffin a partir do segundo set, né? Porque o jogo parecia estar caminhando fácil. Ele teve, olha só, chegou a sacar para o jogo. Não chegou não, né? Chegou a ter 4-2, né, no segundo set, né? Mas a questão fez um 6-1, né? Abriu 5-0 no primeiro set. Aí chegou a ter 4-2, aí o Goffin começou a jogar melhor e aí o jogo virou completamente, né? O Goffin começou a envolver o Musetti. Quando a partida começou a ficar mais física, né? E ficou um pouco mais cansado, né, o Musetti, ele começou a ter um pouquinho menos de impacto e aí o Goffin, com um direcionamento de golpes fantástico, né? Com aquelas mudanças de direção, o uso perfeito das paralelas, começou a destruir os games de saque do Musetti. E na hora que tá ali nos games de devolução, e numa quadra que tende a ser mais lenta, né? E ainda mais da quadradura que o Goffin tem mais confiança para direcionar os golpes, o jogo fica chato, né? Porque o Goffin, ele é ágil e ele direciona golpes com facilidade, ele não precisa gerar tanta potência para machucar, porque ele consegue gerar profundidade e ângulos com muita facilidade, e o Musetti acabou envolvido pelo jogo do belga, que volta e meia faz isso, né? Tem um momento do ano que o Goffin vai jogar bom tênis, e foi esse jogo aí que o Goffin surpreendeu o Lorenzo Musetti, eliminando o italiano na estreia dele, né? O Tiafoe venceu o Zhou por 2-0, 6-2, 6-4. O tenista chinês até fez uma graça no segundo set, mas o jogo foi em boa parte controlada pelo Frances Tiafoe. Boa vitória para o tenista americano. O Holger Rune venceu o Matteo Berrettini, né? Esse é o jogo que eu comentei aqui, né? Porque eu gostei da partida do Rune, né? O Rune não faz uma grande temporada, mas ele foi pouco a pouco melhorando no jogo, né? Teve um primeiro set que, assim, ele deu uma vacilada, um game ruim, e o Berrettini aproveitou e ganhou, né? Aquele set. Mas depois dali, ele começou a jogar bem melhor, começou a controlar as ações do jogo, começou a ditar mais o ritmo dos pontos e ele venceu com muitos méritos. E assim, paciência para construir os pontos, paciência para escolher o melhor momento para atacar, errou muito menos. Foi a atuação que a gente espera que o Rune tenha mais consistentemente se quiser voltar ao top 10 e brigar por títulos novamente, né? Ano passado, ele ainda chegou à final de 2 Masters 1000, ele ainda estava mostrando um tenista capaz de brigar por títulos. Este ano a gente não está vendo essa versão do Rune. Então, assim, o Rune precisa voltar a acertar o rumo dele e ele tem que ter mais partidas como essa se quiser voltar a brigar por tais títulos, né? E a gente teve, para encerrar o dia, um excelente jogo de tênis entre Flávio Cobolli e o Stanislas Wawrinka. Eu fiquei até emocionado vendo o Wawrinka nos 2 primeiros sets jogando um tênis tão bom, né? Tava um nível de tênis muito alto, inclusive ele teve 17 aces na partida. Tá sacando bem o Wawrinka, né? Mas, assim, chega um ponto que falta perna, né? Infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, Wawrinka tem 39 anos de idade, né? E aí fica difícil manter o nível alto o tempo todo, né? Ele tá enfrentando um tenista italiano que é muito bom, né? O Flávio Cobolli, e tá cheio de energia. É garoto, né? Então, assim, o Wawrinka tem 39 anos de idade, o Flávio Cobolli tem 22. Assim, 17 anos de diferença. É complicado, né? 17,5, né? Porque o Cobolli faz aniversário em maio, o Wawrinka acho que em fevereiro. Então, coitado, né, do Stan nesse aspecto. Mas o jogo foi difícil pro Cobolli, né? O nível de fundo de quadra do Wawrinka muito bom. E assim, o Wawrinka com backhand afiadíssimo no jogo de hoje, né? Batendo o backhand na paralela, na cruzada, né? Assim, é o backhand de uma mão mais eficiente do tour ainda, será? Eu acho o backhand do Wawrinka de uma mão melhor que o do Dimitrov. Do Tsitsipas, acho que eu preciso perder saliva pra falar que é melhor. E assim, o Musetti até tem um bom backhand de uma mão, mas igual o Wawrinka, a facilidade que ele tem pra gerar velocidade, pra mudar de direção, a convicção que ele tem, os outros não têm. Essa é a verdade. O Wawrinka, ele tem a convicção necessária, ele não teme essa questão das pancadas no backhand dele, porque ele é capaz de gerar potência e ele não hesita na hora de bater de backhand. Então, eu acho legal ver o backhand do Wawrinka e, vamos ser sinceros, não se faz mais backhand de uma mão igual ele. Então, a ver se isso vai ter algum tipo de mudança. Mas os jogos de hoje foram esses, né? A gente vai ter amanhã Thomas Mahat e Alexander Vukic, Jakub Mensik e Alexander Tchevchenko. O jogo que eu queria ver do Monfils e do Humbert
vai acontecer 1h30 da manhã. Era pra sessão noturna de domingo, né? Que merda que eu não vou ver o jogo. Tsitsipas e Alexander Müller também a 1h30. Aí a gente tem a sessão de 2h50. Talvez vai ter mais jogos agendados para amanhã. O do Djokovic, por exemplo, né? Mas aqui ainda não está confirmado. A gente tem Roberto Carvalho, Esbaini, Ben Shelton, Taylor Fritz e Watanuki, Alexei Popyrin contra Grigor Dimitrov e a gente também tem Talon Grigspor contra o Alexander Zverev. Então, a ver o que acontece amanhã. Expectativa de alguns jogos muito legais. Esse duelo entre franceses, entre Monfils e Huber, era o jogo que eu estava mais ansioso para ver. Infelizmente, para meu sono, dificilmente eu vou conseguir ver, né? Porque eu tenho que dormir um pouquinho mais também, né? Tô acompanhando tanto esporte que às vezes fica difícil, assim, tipo assim, acompanhar as coisas que acontecem de madrugada, que tem muita coisa acontecendo. Agora é data FIFA, né? Quem sabe não dá pra preservar um pouco de sono, se eu não tivesse faculdade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.